Muito bem, gente, começando a gravação então da nossa aula número 10, né? Eu já, no finalzinho ali, eu vou dizer como é que vai ser a nossa programação agora até o final. Comecei já a colocar os slides lá e aí estou terminando de editar todos os vídeos para ficar disponíveis para vocês no AVA. Então, vou ter as 10 aulas lá em vídeo no AVA e aí a gente tem mais uma aula semana que vem. Não sei como é que vai ser a situação aí a respeito se vai ter feriadão ou não, a gente está discutindo, né? Mas a princípio, de qualquer forma, a aula vai estar disponível e aí de 24 a gente vai ter uma aula mais de orientações, assim, mais light nesse sentido. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho ou vamos falar sobre a quarta das equações de Maxwell, né? Que é a que está relacionada com a lei da indução do Faraday, alguns questionamentos relacionados com isso, né? E eu vou começar a nossa conversa de hoje falando ainda sobre magnetismo na matéria. Tá? Então a gente vai pensar, por exemplo, assim, que os modelos que tem no magnetismo na matéria, na verdade, é pensar que a matéria, a forma como é colocada, né, ela é formada por elétrons, por prótons, e esses elétrons, eles estão em movimento, eles não estão parados. E como a gente já, já conversou, né, elétron em movimento cria movimento elétrico, corrente elétrica, mesmo que seja só um, porque a característica é o movimento aí que a gente estava falando, lembrando lá semana passada. Então isso vai aparecer, portanto, esse movimento vai caracterizar o surgimento de uma microcorrente elétrica dentro do átomo, e essa corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético. E ao gerar o campo magnético, tá, ela vai criar um momento magnético propriamente dito para cada um dos elétrons. E aí tu vai pensar que cada átomo, cada elétron na órbita de um átomo pode ser considerado como uma espiga de corrente pequena, né? Que vai ter ali algumas expressões que a gente pode ver aqui, ó, falando a respeito do momento magnético. A gente comentou isso com todas as espigas de corrente, né? Que é o produto entre o vetor área e a corrente elétrica que aparece por aí. Então, como a corrente elétrica basicamente é uma espiga de corrente com elétrons fazendo revoluções, então eu consigo determinar uma corrente elétrica a partir do período de oscilação desse elétron, tá? E fazendo ali os cálculos todos bonitinhos, né, com corrente, com área e coisas assim, a gente consegue determinar uma expressão aonde que o momento magnético de um átomo, a partir do elétron, ele vai estar relacionado com o momento com o momento angular, o L, que é relacionado ali com massa, velocidade e raio. Então a gente vai ter essa situação aqui. Notem que por conta da carga do elétron, o momento magnético e o momento angular, eles têm sentidos contrários, mas vão aparecer nesse sentido aqui. Então, a gente pode pensar que na maior parte das substâncias, né, esses momentos magnéticos aí, eles vão acabar sendo cancelados ou mutuamente cancelados pelo fato da gente ter átomos orbitando, né, em direções opostas, e aí a gente tem uma situação, tá, onde que esse momento magnético geral da matéria ele vai ser nulo ou muito pequeno para a maior parte dos materiais. Além disso, a gente tem um momento angular intrínseco, né, o spin, e como a gente está pensando lá que o momento magnético está associado com o momento angular, o spin também contribui para o momento magnético da matéria, né, lembrando a mesma expressão lá, onde que ao invés de eu falar sobre o momento magnético, o momento angular normal, eu estou trabalhando com um momento angular específico, o spin, mas tem o mesmo tipo de fórmula, tá? E aí a gente tem basicamente a mesma grandeza, tá? Fazendo nas situações.
Como vocês lembram lá das aulas de química, né, no diagrama de Pauli, a gente emparelha elétrons em na maior parte dos átomos, dos elétrons, dos íons. A gente vai ter elétrons emparelhados, ou seja, com spins em direção oposta, lembrando que só tem duas possibilidades de spin para o elétron férmio, então tem duas possibilidades, para cima e para baixo, orbital, e esses momentos magnéticos eles acabam se cancelando. Caso tu tenha um número par de spins, um número ímpar de spins, um número ímpar de elétrons, tu vai ter um material com um elétron desemparelhado, né, um elétron que não vai ter o cancelamento do seu spin, e aí a gente vai ter materiais com momento magnético resultante, tá? Lembrando que está associado sempre ao momento angular, né? Que vai ter alguns tipos de comportamentos magnéticos. Aí nos comportamentos magnéticos a gente tem os materiais ferromagnéticos, tá? Aonde tem um exemplo ali dos metais em geral, né? Que a gente usa para fabricar ímãs permanentes, porque tem a possibilidade de tu ter esses elétrons desemparelhados que têm seus momentos magnéticos de spin, que vão tender a se alinhar paralelos quando a gente tem um campo magnético externo fraco, que é o princípio de funcionamento do elétron-ímã. Tá? Pensando, claro que isso é uma tendência magnética, não quer dizer uma tendência a se alinhar ao campo magnético, não quer dizer que ele tenha esse magnetismo todo, né? Quando tu tira o campo magnético externo, ele vai ser removido. Tá? Então, essas regiões aonde que tu pode pensar nos momentos magnéticos, não necessariamente toda a amostra vai estar alinhada na mesma direção, porque o campo magnético, exceto se ele for extremamente uniforme, tu vai ter flutuações, mas aparecem os domínios magnéticos, que são regiões grandes o bastante, né, comparados com o tamanho do elétron, para aonde que os momentos magnéticos estão alinhados. Pensando assim, ali está uma amostra sem nenhuma interferência externa, né, sem campo magnético desmagnetizado, e aqui algo semelhante ali com uma amostra magnetizada com campo magnético na volta, mostrando estes domínios. Quando o campo magnético externo for removido, a amostra até pode reter um pouco dessa dessa magnetização, dessa orientação de forma residual, tá? Mas aos poucos, né, ela acaba perdendo porque não tem uma influência do ponto de vista. Os materiais que não são ferromagnéticos, eles aparecem, por exemplo, assim, uma ideia de induzir pequenas correntes que são opostas aos efeitos magnéticos que sugeriam para a variação do campo aplicado. O que significa isso? Lembrando lá que a lei de Ampère, né, pensando no princípio do Oersted lá, ela diz que quando tu tem os campos elétricos que geram efeitos magnéticos, eles criam eles têm um sentido de garantir ou de permitir que tu tenha uma conservação de energia, uma conservação de energia de forma que eles vão se equilibrar. Quando tu pensa no efeito contrário, ou seja, tu vai ter o campo magnético induzir corrente, que é o efeito contrário, que a gente vai falar hoje, essa corrente induzida ela serve para equilibrar o trabalho, a energia que foi colocada para o campo magnético oscilar, o campo magnético mudar. E dentro dos materiais, né, pensando inicialmente em materiais, não em circuitos, né, a gente tem um comportamento de dois tipos, né, nessa questão dos efeitos traduzidos pelas correntes microscópicas, o comportamento diamagnético, onde os momentos eles ficam em oposição ao campo magnético, por exemplo, é o exemplo dos supercondutores, aonde que a variação do campo magnético induz corrente e essa corrente induz um campo magnético de polaridade contrária, de polarização contrária, fazendo, portanto, esse experimento da flutuação da partícula supercondutora em cima do ímã. Tá? Esse é o diamagnetismo perfeito, e ali basicamente existe
um efeito chamado de efeito Meissner, né, que faz com que dentro da amostra ali, tá, tu não tenha esse campo magnético normal aí para ser trabalhado. Quando a temperatura fica abaixo da temperatura crítica, tá, fazendo com que a indução pela corrente que tem ali dentro faça o campo magnético seguir contrário, por isso dá flutuação. E existe o comportamento paramagnético, aonde que existe a possibilidade do campo magnético se intensificar, tá? Se intensificar nesses casos. Isso são comportamentos que estavam relacionados com a estrutura da matéria e, apesar da gente não estar estudando isso, não estava se estudando a estrutura da matéria de uma forma muito clara e definida no século XIX, no início do século XIX, né, a gente vai ter algumas observações a serem pensadas, principalmente nessa questão de pensar em materiais que tinham esse comportamento de se opor ao campo magnético, ao comportamento geomagnético, que davam a entender, davam a pensar que tu tinha a possibilidade de ter campo magnético a partir de corrente, que é o efeito contrário do que foi pensado lá pelo Ampère, foi detectado pelo Ester lá de forma de forma aleatória, assim, sem querer. E aí vai aparecer na história essa figura aqui, o Michael Faraday. Ah, mas o que o Michael Faraday faz? Ele é o tipo do cara que ele é autoformado, né? Quer dizer, autoformado não. Ele trabalhava muito a respeito, ele trabalhava como livreiro, e acabou indo por conta dos seus interesses, das suas leituras, né? Ele conseguiu um conhecimento suficiente para ser assistente de laboratório do Dave que estava trabalhando com eletromagnetismo, coisas desse tipo, né? E então eles, por conta desse trabalho todo e da preocupação dele com a bibliografia, com tudo, ele teve a oportunidade de, em 1821, ser contratado para fazer um trabalho da revisão histórica sobre o eletromagnetismo, e aí ele se deu conta que não adiantava simplesmente ele ler e reportar aquilo que tinha sido feito pelos pesquisadores anteriores, pelos físicos anteriores. Ele tinha que reproduzir. E aí ele percebeu algumas coisas. Quando ele repete a experiência do Ester, ele determina que o campo magnético ele vai ter um efeito de rotação, tá? Um efeito em torno do fio, da corrente e tudo mais. E por conta disso é ele que introduz uma situação que a gente usa bastante, o conceito de linhas de força. Se vocês forem nesse link aqui do YouTube, eu vou colocar os links depois no AVA lá, junto com essa aula, está mostrando algumas das coisas que a gente pode ver dentro dessas animações e filmezinhos a respeito do Faraday. E aí ele introduz o conceito das linhas de força, que ilustrariam mais ou menos como é que esse campo magnético seria orientado ou seria representado no espaço, e por conta disso é uma forma de visualizar o campo magnético. Tá? Então, ele pensa basicamente, né, nessa questão da reprodução, que, vamos lá, uma espira condutora percorrida por corrente na presença do campo magnético sofre ação do momento de uma força. Por quê? Porque a espira percorrida por corrente induz um campo magnético ao seu redor e o campo magnético interage com outro campo magnético externo. E aí, por conta disso, né, essa interação dos dois campos vai ser de atração ou de repulsão. Uma espira, ela vai ter correntes e fios contrários entre os seus dois braços, então
tu vai ter um lado que vai ser atraído e o outro que vai ser repelido, consequentemente tu vai ter o torque que faz girar essa espira. Então tu tem uma associação de que espira percorrida por corrente imersa em campo magnético vai agir sobre ela um torque. A pergunta do Faraday na reprodução é: se uma espira sem corrente girar no interior de uma região onde há campo magnético B, tá? Vai aparecer uma corrente na espira? Nota, por exemplo, que a gente tem. Espira é uma espira num campo magnético. Tu tem três coisas: corrente na espira, campo magnético externo e giro da espira. Pela lógica do experimento Oester, corrente na espira, campo magnético, a implicação é giro da espira. A pergunta dele é a seguinte: usamos os mesmos três elementos. Giro da espira num campo magnético vai fazer aparecer corrente? Exatamente essa ideia aqui, ó, troca só a ordem dos fatores, né? E as respostas foram estudadas, foram buscadas as respostas, não as respostas, tá? Foram dadas pelo Faraday. Ele observou que o que acontecia, que fazia com que tivesse esses equipamentos, esse surgimento de corrente ou de movimento, né, estava relacionado com o movimento relativo. Tá? Se tu tinha elétrons em movimento relativo ao campo magnético, só um pouquinho, tá, gente? Eu vou atender aqui o telefone e já retorno. Simplesmente vou ter que atender a porta. Não. Voltei, chegou a água, aí eu precisava atender. Desculpem, tá, gente? Mas voltando lá, então, o que o Faraday ele nota? Né? Que a questão do aparecimento de corrente era relacionada com o movimento relativo. Então, pensar, por exemplo, mesmo a espira parada, se o campo magnético, mesmo se não tiver corrente, o movimento da espira no campo magnético faz com que exista um movimento relativo dos elétrons, que caracteriza-se como movimento de elétrons, como corrente elétrica. E aí ele usa isso como forma de aparecer. E aí uma ilustração que a gente faz lá dá para fazer no ensino básico, né? Que é basicamente com espiras de corrente ali, ó, mostrando o aparecimento da corrente elétrica em um circuitinho a partir da espira, o movimento do ímã que a gente pode fazer no leva-choque com isso aí. Então a gente tinha até agora, né, campos elétricos relacionados com cargas estacionárias, eletrostática, campos magnéticos relacionados com cargas em movimento, e agora vamos pensar no campo elétrico, juntando as duas coisas, né,
relacionado com campo magnético variável. Experiências do Faraday. Tem um galvanômetro ali, né, um aparelho que mede corrente elétrica, e ele ligou, considera uma espira que está sendo ligada nesse galvanômetro. Tá? Então, quando tu coloca um ímã dentro da espira e desloca esse ímã, ou ali, por exemplo, uma espira de uma volta só, né? Quando tu desloca o ímã na direção da espira, vai aparecer corrente sendo marcada porque o movimento relativo aconteceu. Se o ímã ficar parado, não tem a corrente é mantida como zero, mostrando que é necessário ter o movimento. E quando tu vem na direção, quando tu move o ímã na direção oposta, no caso ali, na letra A, ele vai na direção da espira, e na letra B se afasta da espira, tá? Quando tu faz essas duas coisas, tu vai ver que as correntes vão ser opostas em sentido que dá para mostrar no galvanômetro. Ele não quer estar preocupado com a produção de corrente de forma contínua, mas verificar que a corrente aparece por conta do movimento relativo. Então, basicamente, o que a gente vai ter ali é que quando tiver um movimento relativo entre ímã e espira, vai aparecer uma corrente elétrica no galvanômetro. E essa corrente é uma corrente induzida, porque não é uma corrente natural do circuito, ela é induzida pelo movimento. E claro que, a partir do momento que tem corrente induzida, isso vai gerar uma diferença de potencial, uma força eletromotriz também induzida no sistema. E é um resultado interessante porque faz aparecer corrente num fio, num circuito, mesmo que tu não tenha uma bateria ligada. Tá? Aí na segunda experiência tu tem o seguinte, ó, tá? Tu tens uma ideia ali, um núcleo de ferro, tá? Percorrido, que tem duas bobinas, tá? Que não estão ligadas uma entre si. A primeira bobina está ligada a uma bateria, a segunda bobina está ligada a um galvanômetro. Tá? Vou chamar isso de bobina primária e bobina secundária. Tá? Então, exatamente o que eu tinha escrito, né? Quando eu aciono o circuito, a chave do circuito, eu noto que o galvanômetro do segundo circuito ele se desvia. Tá? Por quê? Porque, digamos assim, ó, a força eletromotriz que circula, a corrente elétrica que circula na bobina primária, ela induz na bobina secundária uma força eletromotriz que faz com que circule corrente através do segundo circuito, do circuito secundário ali, permitindo que seja medido. Tá? É óbvio que isso só vai acontecer nos momentos em que houver variação. O que a gente nota nesse experimento? A partir do momento que eu fechei o circuito, mesmo que tenha corrente passando por ele, e aí eu estou pensando em uma corrente de uma bateria, né, eu vou ver que o galvanômetro não se mexe. Por quê? Porque é uma corrente contínua, não tem variação, e o tema principal, a ideia principal, que se pensa assim, ó, tem que ter algum tipo de variação. Quando eu desligar, quando eu abro a chave, mais uma vez vai se mexer. Quando eu desligo o circuito, abro a chave, mais uma vez vai ter movimento no galvanômetro e assim sucessivamente. Tá? Então, a conclusão do Faraday, basicamente, é que eu precisava ter algum tipo de variação. Tá? E a variação ali vai ser a questão de campo magnético induzido pela corrente no primário. Esse campo magnético teria que variar para existir a corrente elétrica induzida no secundário, na bobina secundária, mostrando, portanto, que tem uma associação entre corrente elétrica e campo magnético variável. E aí ele usou a ideia do motor homopolar, né? Um motor de um polo só, tá? Não trabalhei com dois polos. Tem no YouTube bonitinho, tá aqui ó, a explicação ligada, né? A ideia de um circuito de corrente contínua que vai ter anéis de comutação, né, por onde passa, fazendo com que, conforme gire a
esfera, tá? Que troca a polaridade da corrente elétrica, se mantendo o giro da esfera constantemente. Isso, em geral, é associado a motores de corrente contínua, tá? Não são tão comuns no nosso dia a dia, uma vez que a gente trabalha muito com motores para corrente alternada, mais fáceis de trabalhar, né? Mas a gente vai ver isso. E a gente tem aqui alguns links mostrando o funcionamento desses motorzinhos, onde tu tem múltiplos polos sendo trabalhados. Tá? Então, essa ideia, que a indução elétrica, essa aqui é a montagem um pouquinho mais, uma montagem que pode ser reproduzida em sala de aula, já que é um toroide de ferro, bobinas feitas com fio, né? Uma pilha e uma bússola ali, é possível mostrar esse aparecimento da corrente elétrica, consequentemente de campo magnético, no secundário, sem nenhum toque a partir disso. E essa descoberta não foi somente do Faraday. O Faraday descobriu isso na Inglaterra e o Joseph Henry descobriu isso nos Estados Unidos de forma simultânea, quase simultaneamente, né, com diferentes alguns anos. Para a época isso era algo estranho de os dois chegarem à mesma resposta, mas com diferença de pouco tempo, sem um saber o trabalho do outro, eles descobriram de forma independente. Então, a descoberta do Faraday e do Henry, né, é que uma corrente elétrica pode induzir outra corrente, desde que essa corrente elétrica ela está variando no tempo. Corrente estacionária, consequentemente corrente contínua, não induz corrente nenhuma. E aí, por isso, a gente descobre ou traz o fenômeno da indução eletromagnética. Basicamente, ele é assim: variação da corrente na bobina primária causa linhas de campo magnético através do anel de ferro, e como esse anel de ferro ele vai ter um campo magnético que também está variando, porque a corrente está variando no primário, vai induzir uma corrente no secundário. Tá? Uma das perguntas que pode surgir nisso aí quando se monta é se o anel de ferro é necessário, tá? Ou se uma corrente primária era necessária, ou só um campo magnético variável. Então, se pode pensar também que quando um ímã é introduzido numa bobina, numa espiral percorrida por corrente, numa espiral de fio, também vai aparecer correntes elétricas induzidas, tá? Nessa espiral. E aí vai ter outras mudanças. O ímã, esse ímã pode ser trocado por um eletroímã, fazendo com que exista sempre esse movimento relativo. Tá? Isso criou a ideia da lei da indução, que diz que a força eletromotriz está associada com a variação do fluxo, a variação temporal do fluxo através de uma superfície de fios elétricos. Ou, escrito de outra forma, me diz que o campo elétrico produzido de forma rotacional, ou seja, o campo elétrico produzido de forma a circular em um circuito, é essa a leitura física que a gente faz esse símbolo matemático do rotacional do campo elétrico, é proporcional, ou diretamente proporcional, à variação do campo magnético no tempo, tá? A variação temporal do campo magnético. Detalhe, tem um sinal de menos. Tá? Esse sinal de menos a gente deve ao Henry, e ele é usado exatamente para dizer que esse campo elétrico que vai ser induzido, esse campo elétrico que vai circular circular, fazendo com que a corrente percorra a bobina, ela tem que ter um efeito contrário à variação do campo magnético. O que quer dizer isso? Se o campo magnético externo está aumentando, a corrente elétrica vai aparecer de forma que ela induza um campo magnético em sentido contrário, fazendo com que a conservação de energia seja garantida. Tá? Então, tu vai ter exatamente esse tipo de movimentação, esse tipo de trabalho ao longo dos fios, ao longo dos dois fios. Tá? Falei de fluxo magnético, né? A gente pode pensar nesse fluxo magnético conforme estava lá
na questão quando a gente falou sobre a lei de Gauss do magnetismo, ele é extremamente semelhante, relembrando, ao campo elétrico, né? Aqui diz que o fluxo do campo magnético é o produto escalar entre o campo magnético e o vetor área. Quando eles são perpendiculares, o valor do fluxo é zero. Quando eles são paralelos, o valor do fluxo é o produto entre campo magnético e área. Tá? E o fluxo magnético total, portanto, que atravessa uma superfície, vai ter essa cara que a gente já falou disso um pouquinho lá quando falou a respeito da lei de Gauss para o magnetismo. Tá? Então, quando esse fluxo magnético atravessa uma superfície limitada e ele varia no tempo, vai aparecer uma força eletromotriz induzida. Tá? Como eu mostrei lá, esse aqui é o enunciado da lei de Faraday da indução, mostrando basicamente uma questão prática. Diz que quando o fluxo magnético, ou seja, quando o campo magnético atravessa uma área, varia no tempo, vai induzir sobre esse circuito, vai aparecer sobre esse circuito, uma força eletromotriz que faz com que os elétrons circulam e, consequentemente, exista a corrente elétrica. Sinal de menos, como eu falei, garante a conservação de energia, fazendo com que tu não tenha um ganho, uma geração de energia espontânea, nem uma perda de energia incomensurável. Tá? Então, essa aqui é a fórmula da lei de Faraday. Né? Aqui mostra tudo bonitinho do sinal de menos, como eu falei, fazendo com que o fluxo através da bobina tenha esse funcionamento. Né? A força eletromotriz induzida vai ter essa cara. Tá? Uma força eletromotriz vai ter várias maneiras. Primeiro, variar o módulo do campo magnético com o tempo. Variar a área do circuito com o tempo. Lembrando que a área ali é em relação ao campo B, o que acontece. Ou variar o ângulo entre o campo magnético e a espira, a área. Tá? Ali tem algumas formas da gente pensar. Campo magnético fixo, a área da espira fixa e o ângulo está variando, fazendo com que o movimento tenha força eletromotriz e, consequentemente, tenha circulação de corrente ao longo do corpo. Tá? Qualquer combinação dessas três variações também vai induzir força eletromotriz, porque o fluxo magnético será variado. E o Lenz é ele que define essa questão do sinal negativo, tá? Porque a oposição ao movimento do ímã, por exemplo, a oposição ao movimento que gera a corrente, é uma oposição à variação do fluxo magnético, tá? Mostrando, por exemplo, como eu ia falar, quando o ímã é deslocado em direção à espira condutora que está parada, a corrente é induzida na espira, tá? A corrente, portanto, cria seu próprio campo magnético, e esse campo magnético, na figura da direita, na figura da esquerda, desculpa, o movimento é do ímã, onde o polo norte está próximo da espira. A corrente elétrica que circula essa espira, ela vai ser orientada de forma que a orientação do momento magnético da espira seja contrária ao movimento do ímã. No caso, fazendo com que o ímã ao contrário, o movimento magnético é o ímã ao contrário, do norte para a esquerda, enquanto que o ímã original tinha o norte para a direita. Por quê? Porque como tu tem uma aproximação, a ideia da corrente induzida é fazer com que o ímã volte à sua posição inicial, recuperando a questão da energia. E ali aparece. Aquilo ali significa que quando tu varia o fluxo, o que é o fluxo? Né? O fluxo, a ideia é assim, tu tem campo magnético passando por dentro de uma espira, por dentro de uma área. Tá? Por dentro de uma área. Quando tu varia alguma dessas coisas, ou seja, ou a intensidade do campo magnético, ou a área, ou então a orientação que eu tenho entre os dois, ali eles estão perpendiculares um ao outro, né? Eu vou ter induzido uma força eletromagnética. O que eu estou fazendo na letra A? A letra A fica em cima do branco ali, não dá para ver. Eu estou aproximando o ímã da espira.
Quando eu aproximo o ímã da espira, a gente vai lembrar lá, campos magnéticos são mais intensos próximos ao ímã, próximos aos polos. Então eu vou intensificar o campo magnético. Tá? Ao intensificar o campo magnético, o que aconteceu? Variou o campo magnético, variou o fluxo, a corrente, vai aparecer uma corrente elétrica na espira por causa dessa variação. Por que aparece essa corrente elétrica? Essa corrente elétrica aparece como uma resposta ao aumento do fluxo. Tá? E ela vai ser orientada de forma que o movimento que ela iria gerar para o meu ímã é de afastamento, levando o ímã para a posição original de novo. Basicamente, lembrando lá, é como se essa corrente elétrica garantisse que o sistema ficasse estável. Tá? Por isso que vai aparecer a corrente elétrica ali. Nem sempre tu vai conseguir fazer isso, né? O sistema não está livre para se movimentar, vai ter alguns vínculos que vão te dizer que o ímã vai se movimentar, não importa se apareça a corrente ou não. E a gente utiliza essa corrente para fazer mexer alguma coisa. Na letra C é o contrário. Tá? Eu estou afastando o ímã da espira. Ao afastar o ímã da espira, eu estou diminuindo a intensidade do campo magnético através da espira. O que vai acontecer? A corrente elétrica que vai aparecer, ela vai ter o sentido contrário. Por quê? Porque a ideia da corrente elétrica é ter um campo, é criar um campo magnético que puxa o ímã para sua posição original, tá? Ou seja, tenta aproximar o ímã, está se afastando, e o campo magnético que aparece, que é gerado a partir dessa corrente elétrica induzida, ele vai aparecer de forma a tentar puxar o ímã para a posição original, reestabelecendo a energia do sistema inicial. Então a ideia do Faraday basicamente era essa. Tá? Mudança no campo magnético através de uma superfície de espira. Tá? Movimento relativo entre espira e ímã. Tá? Vai aparecer uma corrente elétrica. O Faraday chegou nesse ponto. O Lenz, estudando, ele disse que, além de tudo, essa corrente elétrica tinha um sentido definido. Tá? E esse sentido definido ele não era aleatório. Ele aparecia de acordo com o movimento que ele tinha feito. Se o movimento era de aumento do campo, do fluxo através da espira, a corrente elétrica circulava de forma que o campo magnético induzido por essa corrente elétrica seria contrário ao sentido do campo magnético, ao sentido da variação do campo magnético. Aumentou a tendência desse campo magnético que aparece na espira, induzido pela corrente elétrica induzida, tá? Vai ser de diminuir o fluxo. O contrário não é verdadeiro. Se o fluxo magnético está reduzindo através da espira, a corrente vai aparecer de forma a tentar aumentar o fluxo magnético através da espira. E aí tem algumas animações que vão ter no YouTube também, vão estar disponíveis lá, mostrando exatamente alguns desses desenhos que estavam aqui no slide anterior, mas que permitam que a gente faça algumas brincadeiras, olhe um pouquinho a respeito dessas coisas. E aí, assim, graças a essa brincadeira, assim, da onde surgiu isso? Lembra lá, o Faraday ele vai fazer isso quando ele quer reproduzir os experimentos que já eram clássicos, como o experimento do Astor. Tá? E aí ele nota algumas coisas, faz algumas anotações, e ao fazer essas anotações, ele consegue ou traz uma nova realidade para os campos. Lembra, por exemplo, quando a gente começou lá, campo elétrico e campo magnético são duas entidades muito práticas, mas com existência real difícil da gente detectar ou de chamar atenção se elas trazem alguma ideia, trazem alguma realidade nos seus conceitos. São conceitos físicos, ótimos para os físicos trabalhar, mas na prática como é que isso funciona? O Faraday ele dá uma realidade para esses campos magnéticos e faz com que, e aí vão ter os desafios que surgem previamente disso, né? Vai ter toda uma nova engenharia que vai surgir relacionada com o eletromagnetismo que vai impactar na geração de energia, na transmissão de energia, na forma como a gente
rever a Revolução Industrial, né? Vamos pensar o seguinte, né? A gente estava numa revolução industrial, isso aí tem uma revolução industrial da termodinâmica, onde se substitui a força braçal do ser humano ou do animal pelo vapor, pela força associada às fontes de calor, como uma forma de energia, e aí o Joule já faz abre um novo caminho, dizendo que a gente tem outras formas de energia que não necessariamente aquelas primárias que a gente tinha falado, que o calor é uma forma de transmitir energia. E agora o Faraday ele busca uma nova revolução, porque a partir desse conceito, tu vais poder, a partir de variação de campo magnético ou de corrente elétrica circulando em um circuito, tu vai ter um movimento. E movimento lembra uma palavra chamada motor. É óbvio que muito em seguida tu vais ter exatamente essa ideia da aplicação disso para motores que substituiriam os motores a vapor mais adiante, tá? Os motores elétricos. Vai demorar um tempo para a gente aprimorar ainda, né? Isso aí é a primeira metade do século XIX, mas que aos poucos isso vai sendo trabalhado ao longo do século XIX, final do século XIX, que já tem algumas aplicações muito mais amplas disso aqui. Então, vai ter exatamente uma relação com o conceito de energia, como eu estava falando. A gente juntou mecânica, que inicialmente estava concentrada nos movimentos, e os movimentos a fonte de trabalho era humana, com a termodinâmica e o calor, tá, que foi a primeira revolução industrial. E agora, o conceito de campo que está aparecendo, ele está conectando eletricidade e magnetismo, e também a óptica, a gente vai ver na próxima conversa, né? Relacionando com essas duas anteriores, porque esse campo está associado com energia. É uma forma de transmitir, armazenar, fazer com que a gente transforme energias ao longo do tempo. Outra aí, simpática para fazer para os alunos é o canhão de batatas, também chamado de canhão de Gauss, tá? Que a gente pode fazer com imãzinhos lá, bem simpático para fazer. Se vocês têm os alunos muito empolgados, não é interessante, porque eles vão acabar se machucando, mas tem ali o videozinho todo bonitinho no YouTube mostrando como a indução eletromagnética permite que tu potencialize a energia, ou aumente, ou vá transmitindo energia e transferindo energia de forma a fazer com que tu tenha um disparo de uma batatinha, alguma coisa nesse sentido. E aí tu vai ver ali muito claramente como energia é armazenada no campo magnético. Tá? Então, basicamente, aí, o que o Faraday faz é que aquela questão de separar ou trabalhar de forma isolada eletricidade estática, corrente elétrica, a bioeletricidade, né, que está relacionada com algumas situações a respeito de como a eletricidade está no nosso corpo, isso não tinha uma separação clara, porque todas elas são formas diferentes, são formas não necessariamente similares de se ilustrar os mesmos fenômenos. É o que o Faraday faz com isso. Com a lei de Faraday, e com essa questão da indução, que, digamos assim, ela traz à tona aplicações para a física extremamente importantes, tá? Nós chegamos no momento em que temos 4 equações ou 4 leis da natureza que dizem que a respeito da divergência das cargas elétricas, mostrando que as cargas elétricas estão relacionadas com o sinal, tá? Cargas elétricas positivas geram cargas elétricas negativas, absorvem campo elétrico. A divergência do campo magnético, dizendo que não há cargas magnéticas, lei de Gauss com magnetismo. A relação entre corrente elétrica e produção de campo magnético, a lei de Ampère. E agora a relação entre campo magnético variável, corrente elétrica. Corrente elétrica está associada a um campo elétrico variável. Tá? Corrente associada com campo elétrico está variando porque a corrente está em movimento.
Tá? Agora tu tem campo magnético variado gerando campo elétrico e, consequentemente, corrente. O Maxwell vai olhar para essas 4 equações e, mais do que isso, ele vai fazer um trabalho com simetrias na natureza, mostrando as 2 leis de divergência, as 2 leis de circulação, e culminando no seu conjunto de equações que descreve as ondas eletromagnéticas. Ao descrever as ondas eletromagnéticas, o Maxwell ele unifica a ótica também, porque, por acaso, não mais que por acaso, a natureza fez com que a velocidade com que as ondas eletromagnéticas se propagavam no vácuo era igual à velocidade da luz no vácuo. E o mais legal, relaciona 3 constantes completamente de áreas independentes. A velocidade da luz da ótica, a permeabilidade magnética do vácuo e a permissividade elétrica do vácuo, permeabilidade magnética do magnetismo, permissividade elétrica da eletricidade, junta essas 3 numa única expressão, relacionando as 3, chegando à mesma resposta. A gente vai poder falar um pouquinho disso. Para falar um pouquinho disso, como eu não tenho ideia se a gente vai ter aula ou não na semana que vem, eu já digo que a gente não vai ter encontro presencial. A aula da semana que vem, eu vou preparar, gravar para vocês, upar ela para o APA durante a semana. Hoje eu vou upar todas as demais aulas, essas 10 que nós tivemos aqui, para vocês terem uma aula a respeito do Maxwell, falando sobre isso. No dia 24, a princípio eu já não teria aula, mas agora eu tenho meu compromisso, só começa bem depois do meio-dia, imagino que seria de manhã. Então a gente vai ter uma conversa com orientações para a atividade final. A atividade final não liberei ainda, ela já tá no AVA lá, eu vou abrir ela agora assim que terminar de abrir todas as aulas, né? Porque eu conferi ali porque tinha alguns erros de português nas minhas aulas, por isso que eu estou passando lá. Mas é esse o nosso planejamento. Questões, perguntas, dúvidas, comentários? Não? Tá bueno, então, gente. Agradeço a presença, a participação de vocês na aula de hoje. Tá? Então, a gente vai ter o próximo encontro presencial no dia 24. Semana que vem vai estar disponível a aula dia 17. Né? Acredito que antes vai estar disponível ainda, dia 16 é feriado. Tá? Com a gravação dessa aula do dia sobre simetrias e Maxwell, né? Que talvez seja um pouquinho mais longa, por isso que talvez fazer ela de forma remota ser mais complicado, porque a gravação é em 2 partes, né? Mas estará lá disponível para vocês. E qualquer coisa, entre em contato ali pelo AVA, que eu fico à disposição nesse sentido. Mais algum questionamento? Mais alguma dúvida? Então tá, gente. Terminando a gravação, eu agradeço mais uma vez, obrigado pela participação de todos na aula de hoje, tá? E qualquer coisa entre em contato, tá certo? Abração.